Olá, estamos aqui retomando as atividades do canal do Bruno Barreto no YouTube em 2020. E antes de começar a conversar com vocês, vou pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as postagens que nós vamos fazer a partir de agora, de hoje, 6 de janeiro, com um pouco mais de regularidade. Hoje eu queria começar o ano de 2020 falando sobre os riscos que a democracia está sofrendo, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. Nós vivemos uma espécie de déficit democrático, ou seja, nós vivemos o maior quarto de século com democracia na história, a partir de 1990. E a partir de 2015 para cá, a gente vem registrando uma série de retrocessos. E interessante apontar que nos últimos anos a democracia vem sofrendo algumas derrotas por gente que utiliza a democracia para se promover. Vou dar alguns exemplos que estão sendo registrados em 3 livros que eu considero fundamentais para compreender o atual processo político no mundo. Vou começar pelo mais famoso deles, o livro Como as Democracias Morrem. Esse livro aqui explica muito o que está acontecendo no atual contexto. E ele mostra uma série de exemplos de como a democracia sobreviveu no passado. Inclusive com gente que a gente nem imagina que teria sido um dia capaz de mexer com as instituições democráticas, como, por exemplo, Franklin Delano Roosevelt, que tentou fazer algo que Hugo Chávez fez lá na Venezuela, quando ele começou a minar as instituições e abalar a democracia naquele país. Franklin Delano Roosevelt quis dobrar o número de juízes da Suprema Corte, que lá não chama de ministro, chama de juízes mesmo. E lá as instituições reagiram e evitaram que Franklin Delano Roosevelt tivesse mexido na Suprema Corte. Franklin Delano Roosevelt, ele é o único presidente dos Estados Unidos a ter sido reeleito 3 vezes. Ele é conhecido como um ícone da democracia, da libertação, mas ele fez o que Evo Morales fez lá na Bolívia. Ele tentou se reeleger sucessivamente. Ele foi reeleito em 1932, reeleito em 1936, reeleito de novo em 40 e novamente reeleito em 44, mas ele acabou não cumprindo o mandato todo porque ele morreu logo no primeiro ano, sendo sucedido por Harry Truman. Então, esse é um livro fundamental para conhecer o processo. Esse livro aqui ele é mais voltado para as questões nos Estados Unidos. Outro livro importante é Como a Democracia Chega ao Fim. Ele é um livro muito parecido com esse primeiro. Só que este livro aqui, ele traz alguns exemplos do passado. E como a democracia foi destruída em alguns países e remonta ao presente. Principalmente ele aborda a questão de Trump, de Erdogan, de Viktor Orbán na Hungria, as figuras que têm minado a democracia, fala de Hugo Chávez, fala lá de Fujimori no Peru. Então são pontos que precisam ser observados. E por fim, o terceiro livro que eu recomendo é O Povo contra a Democracia. Esse livro aqui mostra que o que deveria ser um consenso na sociedade, ou seja, a defesa da democracia liberal, na verdade, é uma lenda. A população não necessariamente é a favor da democracia. Veja, recentemente, a Datafolha, agora, na última semana do ano, divulgou uma pesquisa que mostra que o número de pessoas no Brasil que apoia a democracia reduziu de 67% para 62%. E o número de pessoas que são contra a democracia subiu de 11% para 23%. Ou seja, as pessoas não necessariamente consideram a democracia um valor fundamental. Elas têm a disposição, e esse livro mostra isso, a abrir mão de liberdades em torno de alguma estabilidade. E aqui os 3 livros mostram muito bem a questão da existência de democracia sem direitos e de direitos sem democracia. Veja só,
A democracia não é um valor absoluto para boa parte da população, uma parcela considerável. E é por dentro da democracia que nasceram várias ditaduras. Hitler, ele chegou ao poder através da democracia, por dentro dela. Mussolini chegou ao poder na Itália, ele era um primeiro-ministro. Tanto é que quando ele caiu, foi pela forma que cai um primeiro-ministro, da primeira vez que ele caiu. Na segunda não, que ele voltou como um títere de Hitler. Só vocês podem procurar aí a história para não entrar muito em detalhes. O que acontece hoje no Brasil? Eu sou da linha de que as instituições no Brasil estão resistindo. Bolsonaro só venceu no Congresso quando ele escolheu a pauta econômica. Aí teve um papel importante de Rodrigo Maia e a pauta econômica venceu. Assim, passou a reforma da Previdência e outras questões graves em relação aos direitos dos trabalhadores. Mas quando o Bolsonaro veio com sua pauta de costumes, questão de armas e outras questões que minam a democracia, ele perdeu. Ele perdeu a maioria das vezes lá no Congresso. Então, o Congresso está funcionando como um freio e contrapeso da democracia. O judiciário, idem. Bolsonaro queria barrar as investigações contra o filho dele e o judiciário cortou o barato. Por um momento segurou, mas no final acabou valendo. Já teve até a operação da Polícia Federal. Bolsonaro está testando as instituições para ver aonde vai dar. É inegável que o nosso presidente ele tem uma tentação autoritária. Ele queria muito poder dar um golpe. Mas e esses livros mostram isso, há estudos que quando você chega a um determinado nível de desenvolvimento econômico, não se dá mais golpes. Só aconteceu isso na Argentina em 1976. É o único exemplo de um país que tinha um PIB alto e que se permitiu sofrer um golpe. Quando o Brasil sofreu o golpe de 64, era outra realidade. Então, a gente precisa entender isso. Há uma série de questões que precisam ser observadas. Mas eu recomendo esses 3 livros para que vocês possam entender muito bem como se ocorre o processo que destrói a democracia. Ok? Então, reforçando, para saber mais sobre esses assuntos, eu indico O Povo contra a Democracia, Como as Democracias Morrem e Como a Democracia Chega ao Fim. Eu li esses 3 livros em sequência, agora no final do ano, e para mim foi muito enriquecedor conhecer essas obras e de compreender o atual estágio de desenvolvimento democrático que a humanidade se encontra. É preciso ter essa capacidade de observar, de analisar o que está em risco. E que a democracia, para muita gente, não é um valor absoluto. Ok? Se inscreva no canal, ative o sininho e a gente volta com um vídeo a qualquer momento.